eu quero lhe fazer uma pergunta assim, o que foi que deu na telha do senhor falar, eu quero ser missionário? Como foi o chamado? Como foi? Quero ser missionário, quero ser pastor, quero ser cantor? Ou as coisas desenvolveu, mas o senhor já sabia que poderia pender para algum lado? Como foi essa coisa que passou na cabeça? Que assim, eu quero dizer, gente, missionário não é fácil. Ser missionário não é fácil, não é qualquer um, não é missionário de igreja, não. Missionário que senta lá na igrejadinha dela não faz nada. Missionário de sair do país de origem, ir para outro país, fazer um trabalho lá, né, pastor? Como é que o senhor falou assim, bateu na minha cabeça, vou virar missionário? Deus já tocou no coração, como foi? Então, Isaac, eu acho que isso não acontece, né? A não ser que seja da parte do Senhor. De fato, eu não estava caminhando nas ruas de Aracaju e, de repente, caí, bati com a cabeça e disse, vou ser missionário. É impossível, né? Eu acredito isso acontecer. É, de fato, a obra do Senhor nas nossas vidas. Eu venho de uma família artística, ou seja, meus familiares sempre teve envolvimento assim com a música. Eu tive o meu avô e o meu tio sanfoneiros, e dentro da minha família cantores, né, pessoas que cantavam e tudo mais. Então eu venho de uma família assim, porém que ainda não pertenciam a Cristo Jesus. E a minha avó, Maria Gomes, ela foi a primeira a se converter e pouco a pouco foi introduzindo, foi levando, né, a família para a igreja. Na época que ela começou a me levar, eu tinha 8 anos de idade. Então, entre os 8 anos aos 14, eu era igual o profeta Samuel, ainda quando criança, né? Então, eu servia a Deus na igreja, fazia as coisas da igreja, como cantar, tocar bateria, fazer um teatro, uma dança. Isso com 8, dos 8 aos 12 anos de idade, mais ou menos, já fazia tudo isso aí. Só que eu servia a um Deus que eu não conhecia. Até que aos 14 anos de idade, eu tive uma experiência sobrenatural com Cristo. Jesus, ele primeiro alcançou a vida do meu tio, ele converteu de fato a vida do meu tio. E quando eu vi o que aconteceu na vida do meu tio, o Celso, inclusive um beijo, um abraço para ele, eu tive a seguinte reflexão, né? Eu fiz a seguinte reflexão: Deus, se o Senhor é capaz de fazer isso na vida do meu tio, por que o Senhor não é capaz de fazer isso na minha vida? Ou seja, essa transformação radical. Né? Você queria a transformação já, né? Tocou no coração. Exatamente. Então, com os 14 anos de idade, eu tenho uma experiência sobrenatural com Cristo. Talvez aqui durante o nosso bate-papo eu possa falar algo sobre isso. Mas o ponto é que eu me converto a Cristo aos 14 anos. Dentro dessa conversão já havia várias profecias da parte de Deus de que eu levaria a palavra dele, que eu pregaria e tudo mais. Só que eu sempre pensava que isso seria apenas através da música, né? Então eu tinha essa noção. Tanto que dos 14 anos até os 19, dos 14 aos 19 anos, eu orava horas e horas durante o dia, né? Eu me lembro, por exemplo, que havia períodos onde a minha mãe, ela trabalhava todo dia e eu estudava de manhã e na parte da tarde eu passava toda a tarde orando. Houve dias e dias de que eu, assim, naturalmente fiz isso. Orar e jejuar. Na época, colocavam diante do trono, André Valadão. Teve a época também do Toque no Altar, que eu escutava esses louvores e passava o dia inteiro orando, buscando ao Senhor, jejuando. E foram momentos, assim, de muitas experiências com o Senhor. Mas na minha mente, é engraçado, né, falar isso, mas na minha mente, eu pensava o seguinte: olha, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando ele me encher do Espírito Santo, não sei, ele vai me fazer um grande cantor, ele vai me colocar diante de uma multidão para cantar, eu vou ser pastor de uma grande igreja, alguma coisa do tipo, né? E eu perguntei, e esse era o meu pedido: Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo, enche-me com o teu Espírito Santo, eu quero ser usado, eu quero que essas profecias se cumpram na minha vida. E chegou um dado momento que o Senhor realmente disse assim: Diego, realmente você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu disse: quero, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. E quando ele me encheu do Espírito Santo, a primeira coisa que aconteceu, entre os 19 e 20 anos de idade, quando eu tinha apenas 1 ano de casado, a primeira coisa que aconteceu, quando eu fui de fato cheio do Espírito Santo, foi o chamado para a África, para Guiné-Bissau. Então, entre 19 e 20 anos, eu estava numa escola bíblica, na época eu era diretor da escola bíblica, e nessa fase eu vivia também algo muito complicado interiormente, porque
Eu era muito ativo na igreja, eu cantava, liderava jovens, mesmo sendo, né, muito jovem, eu tinha, de fato, passado por uma conversão genuína. Eu evangelizava todos os sábados com os meus pastores que eu tive. Só que chegou um momento na minha vida, depois do casamento, um ano depois, que eu comecei a questionar assim: Senhor, te servir é só isso? De domingo a domingo, vir à igreja, com a Bíblia debaixo do braço, participar do culto. Eu queria mais, eu quero que, sabe, minha vida possa valer a pena, eu quero me doar, eu quero me desgastar completamente. É só isso, Senhor. Então, começou a vir esse questionamento. E aí foi quando, nesse período, entre 19, dessa transição dos 19 aos 20 anos de idade, eu estava numa escola bíblica, na minha igreja. Poucas pessoas tinham na igreja nesse dia, entre elas eu e a minha esposa. Chegaram 2 missionários de Jocum, que na época a gente nem conhecia o que era, né, Juventude com a Missão, e eles começam a apresentar a missão que eles iriam realizar em África. E eles, de uma forma muito linda, emocionante, detalhada, eles explicam aquilo que eles iriam fazer no país de Guiné-Bissau. E ao final ele pergunta das pessoas que estão ali, quem gostaria de fazer essa missão juntamente com eles. E eu lembro que todos levantaram as mãos, menos eu e a minha esposa. E aí terminou a escola bíblica, né? Nós queríamos sair, mas eu tinha uma certa dificuldade de sair mais cedo, já que eu era o diretor da escola bíblica. Então eu lembro nesse dia, inclusive, que eu tinha a responsabilidade de fechar a igreja. Mas na hora que eu estou tentando escapar ali com a minha esposa, deixando a responsabilidade para outra pessoa, o pastor David, missionário David, juntamente com Isaías, eram os 2 missionários de Jocum: Diego, vem aqui, Maíse, vem aqui, já tinham gravado, né, captado o nosso nome. Rapaz, E aí quando a gente se aproximou, eles falaram: olha, mistério aí já, viu? as outras pessoas, perdão, Lizacá? Já era mistério aí já, né? Esse cara já chamou. Exato, já sobrenatural. Ele chamou a gente e falou assim: olha, se as outras pessoas que levantaram as mãos irão cumprir essa missão na África, a gente não sabe. Mas Deus falou em nosso coração que vocês não podem faltar a essa missão. E essa frase foi repetitiva durante o nosso período de preparação para essa primeira missão transcultural em África. Então, ouvimos diversas vezes, nos momentos que a gente menos pensávamos que conseguiríamos, por falta de dinheiro, por falta de tempo, por falta daquilo outro, Deus sempre utilizava alguém para falar para a gente: vocês não podem faltar nessa missão. Então, de fato, não foi, digamos assim, eu que escolhi, mas de fato foi Deus que me escolheu. Não foi a minha esposa que escolheu ser uma missionária, foi de fato Deus que a escolheu para isso. Então é essa sensação que nós temos, né? De que nós não temos um chamado, mas o chamado é que realmente nos tem. Que coisa, né, rapaz? Que história. Então, no caso, a primeira viagem sua foi para África, né? Para Guiné-Bissau, né, de fato. Exato. A primeira missão, de fato, transcultural foi para a África. Foi para Guiné-Bissau, África Ocidental. Na época, era o 5º país mais pobre do mundo. Então, ali a gente viveu inúmeras experiências através da missão Jocum, com todo apoio da nossa denominação aí no Brasil, e outras denominações também que nos ajudaram, e nós conseguimos, graças a Deus, fazer um lindo trabalho lá.